Olá, tudo bem com você? Nós estamos meditando na Bíblia, no Novo Testamento, em ordem cronológica. Chegamos a Marcos, capítulo 9. Vamos então desenvolver essa história, né? Nós estamos vendo todo o evangelho do Senhor Jesus, tudo o que aconteceu, conferindo em cada evangelho, seja Mateus, Marcos, Lucas e o apóstolo João, cada um deles, o seu ponto de vista, e vemos que realmente todos eles são coincidentes, né? São muitas coisas que vão seguindo essa ordem, que vão nos dando mais detalhes e enriquecendo a nossa leitura. Bom, eu convido você a dar o seu gosto, partilhar esse vídeo com mais pessoas e, antes de tudo, sempre nós lermos, nós oramos. Vamos pedir a Deus? Meu Deus, mais uma vez aqui estamos para pedir que o Senhor nos abençoe, abrindo o nosso entendimento, dando a visão da fé, de tudo que nós precisamos compreender para vivermos nesse mundo, agradando a Ti e seguindo o caminho da salvação. Amém. Graças a Deus. Marcos, capítulo 9, versículo 1. Dizia-lhes também: em verdade vos digo que dos que aqui estão, alguns há que não provarão a morte sem que vejam chegando o reino de Deus com poder. E ele se referia ao apóstolo João, que mais tarde veio a escrever o Apocalipse. E ele teve toda a visão da volta do Senhor Jesus. E 6 dias depois, Jesus tomou consigo a Pedro, a Tiago e a João, e os levou sós, em particular, a um alto monte, e transfigurou-se diante deles. E as suas vestes tornaram-se resplandecentes, extremamente brancas, como a neve, tais como nenhum lavandeiro sobre a terra as poderia branquear. O comentário: a transfiguração do Senhor Jesus fez com que o seu corpo resplandecesse glorificado, revelando aos discípulos mais íntimos a sua natureza divina. O Senhor se revelou a Pedro, Tiago e João na sua glória celestial como Filho de Deus. Todos os demais discípulos tinham somente a limitada visão do Messias em carne e osso, e a multidão o conhecia apenas em sua vida pública. Porém, aqueles 3 homens tiveram o direito especial de ver o que mais ninguém viu. Não é essa também a diferença entre quem nasce do Espírito Santo e quem é só um religioso? Abandonar a vida pecaminosa e se unir ao Senhor dá ao ser humano o privilégio de conhecê-lo. E eu digo a você, não há nada mais especial do que você poder conhecer ao próprio Deus. Seguindo aqui para o 4. E apareceu-lhe Elias com Moisés e falavam com Jesus. O comentário diz: Elias e Moisés representam, respectivamente, os profetas e a lei, simbolizando assim a união entre a antiga e a nova aliança. Isso mostra que no Senhor Jesus há o cumprimento pleno das Escrituras, do Antigo ao Novo Testamento. Outro motivo para Moisés e Elias aparecerem foi que ambos passaram por experiências sobrenaturais. O rosto de Moisés, por exemplo, resplandeceu quando ele falou com Deus. Está lá em Êxodo 34. E Elias foi arrebatado por um carro de fogo conduzido por cavalos flamejantes, segundo Reis 2:11. E muito provavelmente eles poderão ser as 2 testemunhas do Apocalipse que hão de vir pregar aqui na terra. Né? Tudo se indica que sim, mas não temos a certeza. Então, o cumprimento. Tem muita gente que, por exemplo, primeiro, quando o Senhor Jesus ele teve o seu corpo resplandecido, né? Ele foi transfigurado, ali estava uma promessa se cumprindo, que quando nós morrermos, esse corpo que nós temos, esse vaso de barro, ele vai se desfazer, mas vamos receber um novo corpo, um corpo glorificado, que é a prova que os discípulos viram que Jesus tinha um corpo glorificado, né? E a segunda coisa, o principal, é que o Velho Testamento não foi abolido, pelo contrário, o Novo Testamento ele traz luz ao que o Velho Testamento queria dizer. Então, fica mais fácil entender o Velho através do Novo Testamento. 5. Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Mestre,
É bom que estejamos aqui e façamos 3 cabanas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias, pois não sabia o que dizia, porque estavam assombrados. E desceu uma nuvem que os cobriu com a sua sombra, e saiu da nuvem uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, a ele ouvi. O comentário diz assim: a ele ouvi. Enquanto Pedro sugeria que o Senhor Jesus, Moisés e Elias permanecessem no monte, a voz que vinha da nuvem o repreendeu: Este é o meu filho amado, a ele ouvi. Isto é, o medo e a impulsividade de Pedro o fizeram falar. Quando era momento de ouvir, o significado da palavra ouvir, no contexto bíblico, implica mais do que audição física. É a submissão restrita às Escrituras. Assim, a voz do Altíssimo anunciou a quem devemos render toda a atenção, ao seu Filho, por intermédio da sua palavra, pois ela contém tudo o que necessitamos. É impossível uma pessoa que ouve a voz de Deus e que ela não mude de comportamento, de ideia. Por exemplo, a pessoa poderia ser um bandido, aquela pessoa terrível, né? Irrepreensível no sentido dela estar escolhendo aquele caminho errado. Mas quando ela se depara com a luz do Senhor Jesus, a sua voz, ela deixa aquele caminho para seguir o caminho certo. Então, continue buscando a Deus se você ainda não teve esse encontro com Ele. 8. E subitamente, tendo olhado em redor, ninguém mais viram, senão só Jesus com eles. E descendo eles do monte, ordenou-lhe que a ninguém contasse o que tinha visto, até que o Filho do Homem ressuscitasse dentre os mortos. E eles retiveram o caso entre si, perguntando uns aos outros que seria aquilo ressuscitar dentre os mortos. Mais tarde, eles voltariam a ver Jesus glorificado, né? Porque Jesus, depois que morreu, ao 3º dia ele ressuscitou. Então ele recebeu um corpo glorificado. E como prova disso, ele apareceu para mais de 500 pessoas. 11. E interrogaram-no dizendo: Por que dizem os escribas que é necessário que Elias venha primeiro? E respondendo ele, disse-lhes: Em verdade, Elias virá primeiro, e todas as coisas restaurará. E como está escrito do Filho do Homem, que ele deva padecer muito e ser aviltado. Digo-vos, porém, que Elias já veio, e fizeram-lhe tudo o que quiseram, como dele está escrito. E quando se aproximou dos discípulos, viu ao redor deles grande multidão e alguns escribas que disputavam com eles. Então, eles perguntaram uma coisa importante. Jesus respondeu muito bem, mas eles continuavam sem compreender o que iria acontecer. E prova disso é que eles fugiram quando tudo aconteceu com Jesus. Agora, uma grande alvoroço estava acontecendo com os discípulos que ficaram e que não subiram com Jesus. No 15. E logo toda a multidão, vendo, ficou espantada e correndo para ele o saudaram. E perguntou aos escribas: Que é que discuti com eles? E um da multidão respondendo disse: Mestre, trouxe-te o meu filho, que tem um espírito mudo. E este, onde quer que o apanhe, despedaça-o, e ele espuma e range os dentes e vai definhando. E eu disse aos teus discípulos que o expulsasse e não puderam. Então aqui está uma prova do que acontece no campo espiritual. Esse menino aqui, esse filho deste homem, ele era possuído por um espírito, como ele falou, um espírito mudo. Mas não somente isso, ele fazia ele espumar, quer dizer, é como se fosse uma convulsão. Ele range os dentes, vai definhando. Então, esse pai sofria com esse filho, porque por mais amor que ele tinha para dar ao filho, o amor não resolvia o problema do filho. Era algo que fugia do controle dele. Então, assim, a ação do mal na vida de uma pessoa que não tem o Espírito de Deus. Ela está vazia, então o mal ocupa. E por que ocupa? É simples. Nós somos pecadores, todos somos. O pecado nos separa de Deus. Separado de Deus, nós estamos propensos ou fragilizados, desprotegidos, então o mal atua.
Ele atua com o sentido de destruir-nos daquilo que nós somos e fazemos. Porque o que o diabo mais quer de nós? O que temos de tão precioso que ele deseja tanto? Então, nenhum tesouro deste mundo é o que ele quer, porque não vale nada. Mas há algo que nós temos que se chama alma, e a alma é eterna. E ele quer pegar essa alma para levar com ele para o inferno. Então, a maior luta do diabo é essa, é levar o ser humano com ele. Uma vez que ele já está condenado, ele quer levar todo o ser humano junto com ele. No 19 diz, e ele respondendo, disse, ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vós sofrereis ainda? Trazei-mo. E trouxeram-lhe, e quando ele o viu, logo o espírito o agitou com violência. E caindo o endemoniado por terra, revolvia-se espumando, e perguntou o pai dele, quanto tempo há que lhe sucede isto? E ele lhe disse, desde a infância. Então, olha que sofrimento, né? O menino manifestou bem à frente do Senhor Jesus aos olhos do pai. Então imagine Jesus perguntando isso para ele, para o pai, né? Quanto tempo isso leva, quanto tempo ele está sofrendo assim, o pai naquele desespero e Jesus tranquilamente. No 22, e muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o destruir. Mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Quer dizer, aquele pai estava tão desiludido, tão triste, né, com tanta desilusão da vida dele, que ele não sabia se Jesus podia ou não fazer aquilo. Quer dizer, ele estava completamente incrédulo. Mas olha que ponto que o diabo chegava a fazer com esse rapaz. Lançá-lo no fogo, na água, quer dizer, querendo literalmente levar a alma dele. No 23. Jesus respondeu no 23, se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. O comentário diz assim, tudo é possível ao que crê. O verbo crer, no original grego, não possui uma tradução adequada para algumas línguas. No português, por exemplo, se assemelha ao verbo acreditar. Porém, o sentido de crer aqui é contextualizado, significa ter plena confiança, aceitar a palavra de Deus como verdadeira e lançar-se nela com todas as forças e com todo o entendimento. Portanto, crer é muito mais do que apenas acreditar. É se entregar inteiramente ao Senhor na certeza de alcançar as suas promessas. Então, todas as coisas são possíveis para Deus. Grandes ou pequenas, difíceis ou fáceis, é tudo igual, porque Ele tem o poder. Mas a grande dificuldade do ser humano é exatamente isso aí, a falta de fé. É a falta de fé, a falta de crer. Né? Porque a pessoa que crer plenamente em Deus, ela não tem nenhuma sombra de dúvida. Ela crê que vai se fazer aquilo que ela pediu, determinou, aquilo que está escrito, irá se cumprir, principalmente com relação à libertação e à cura. Jesus nos liberta de toda maldade. Agora, ele diz no 24, e logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse, eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. Comentário, eu creio, Senhor. A fé é o único recurso que traz o socorro de Deus até nós. A missão da fé é nos levar a crer no milagre, independentemente das circunstâncias que vivemos. Enquanto tudo é possível para a fé, nem tudo é possível para todas as pessoas, pois somente os que creem se beneficiam de milagres. Crer é o acesso que conduz o ser humano às promessas de Deus. Então, quanto mais você aplica a sua fé na palavra de Deus, mais a palavra de Deus vai se cumprir em você. No 25. E Jesus, vendo que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe, espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e não entres mais nele. E ele, clamando e agitando com violência, saiu e ficou o menino como morto, de tal maneira que muitos diziam que estava morto. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu e ele se levantou. E quando entrou em casa, os seus discípulos lhe perguntaram à parte, por que o não podemos nós expulsar? E disse-lhes, esta casta não pode sair com coisa alguma, a não ser com oração e jejum. Então há determinadas classes de demônios que não pode sair sem que você tenha uma profunda comunhão com Deus, né? Uma intimidade maior com Deus.
Então, essa casta estava entranhada nele, e daí os discípulos não conseguirem expulsar aqueles demônios. Mas ele deu a direção através do jejum e da oração. No 30, e tendo partido dali, caminharam para a Galileia e não queria que ninguém o soubesse, porque ensinava os seus discípulos e lhes dizia: o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens, matá-lo-ão e morto ele ressuscitará ao terceiro dia. Mas eles não entendiam esta palavra e receavam interrogá-lo. O comentário diz: ensinava com paciência e persistência, o mestre reforçava seus ensinamentos aos discípulos, pois eles tinham dificuldade de compreender a sua mensagem. O Messias priorizava a instrução, por isso reservava tempo e lugar todos os dias para lembrar seus preceitos. O Senhor Jesus advertia seus discípulos acerca do seu martírio e da sua morte, a fim de que no momento oportuno eles se preparassem para enfrentar as tribulações. E você vai entender o porquê que eles não compreendiam. É simples. Eles viam Jesus curando enfermos, libertando as pessoas oprimidas, ressuscitando mortos, né? Então, ele via aquele Jesus super-herói. Então, quando ele falava que ele será morto, será entregue, que eles vão fazer o mal contra ele, eles falavam assim: mas não faz sentido. Esse Jesus é imbatível, né? Eles não entendiam, então, naquele momento, o que Jesus queria dizer. Era difícil para eles. 33. E chegou a Cafarnaum, e entrando em casa, perguntou-lhes: que estáveis discutindo entre vós pelo caminho? Comentário. Que estáveis discutindo? A caminho de Cafarnaum, os discípulos discutiam entre si para saber quem era o maior entre eles. Embora o Senhor Jesus soubesse do que estavam falando, os inquiriu para que o assunto fosse trazido à baila e se tornasse em ensinamento para eles e para nós. A cobiça por poder e promoção pessoal está presente na natureza humana e sempre gera disputa. Mas quem tem como objetivo principal conseguir status ou posição de destaque e honra, mostra que ainda está contaminado pelos conceitos carnais deste mundo. No entanto, no exercício da obra de Deus, a humanidade e a disposição em servir devem estar acima de qualquer aspiração humana. E para esse vídeo não ficar muito longo, né, eu vou deixar para ler essa parte no próximo vídeo. Agora você veja, né? Eles estavam ouvindo que Jesus iria morrer, né? E que ele iria sofrer, mas eles estavam com a mente deles ocupada, que Jesus teria um trono ali em Israel e eles então teriam uma posição de destaque e poder aqui na terra. Bom, eram nascidos da carne, não haviam tido um encontro com Deus ainda, mas vão ter. Bom, que Deus continue abençoando e iluminando você e que você lute para ter esse encontro com Jesus, o quanto mais breve for possível. Fique bem. Deus abençoe.